Bom, nesta aula nós iremos falar sobre uma introdução, né, à epidemiologia. Reconhecer todas as raízes históricas e os seus personagens, descrever as aplicações do contexto epidemiológico com seus objetivos e também relacionar essas interfaces dentro do contexto da sociedade, né, e a causalidade. Então, quando a gente fala de epidemiologia, a gente faz a primeira pergunta: o que é epidemiologia? Segundo a International Epidemiologic Association, ela define a epidemiologia como os estudos, os fatores que determinam, influenciam as frequências e as distribuições das doenças dentro da coletividade humana. Então, quando a gente encontra informações no contexto das populações, né, dos indivíduos em grupos, e essas informações oriundas de dados, através desses agravos, dessas doenças, a gente tem processos epidemiológicos, né? E a clínica, ela se dedica ao contexto indivíduo, né, individual. A epidemiologia, ela se relaciona ao contexto coletivo. E aí a gente tem alguns objetivos referentes ao processo epidemiológico, né? Então, quais seriam os principais objetivos da epidemiologia? Estuda as distribuições das morbidades, né? Então a gente tem os estudos epidemiológicos com as suas facetas se preocupando principalmente com as doenças no contexto das sociedades, dessas morbidades acometidas. A epidemiologia, ela também se preocupa em realizar testes para verificar eficácias. A gente fala, por exemplo, no contexto das vacinas, e quando a gente fala essa palavrinha eficácia, ela vem de dados estatísticos, de relações de causalidades. A gente está falando, por exemplo, que para você verificar um efeito de uma vacina, você tem que realizar testes de estudos e verificar diferenças dessa intervenção entre os grupos de comparação, o grupo que toma o placebo, o grupo que toma, né, lá a intervenção, a vacina no caso. Então a epidemiologia tem essa preocupação. Ela também se preocupa em verificar todo o processo de controle e vigilância epidemiológica. A gente tem isso muito ocorrente nas secretarias de saúde, né? A gente tem aí todo um processo público e também no âmbito privado que controla todos os processos de saúde na população, né? Por quê? Porque todas essas informações, aí entra o próximo objetivo, o próprio governo em si, né, a sociedade, se preocupa em coletar esses dados epidemiológicos e, em cima disso, oferecer tomadas de decisões, né, se baseando em dados epidemiológicos. Então, quando você gera o controle da vigilância, a epidemiologia também oferece dados, informações para os agentes políticos oferecerem as suas práticas de políticas de gestão, né? Então, a gente está falando que, a partir do momento que eu tenho informações epidemiológicas oriundas, né, dos centros epidemiológicos, oferecendo, né, diretamente a esse agente para que ele possa tomar a decisão, né, nas suas políticas públicas. E também fatores ambientais e socioeconômicos, né? Então a gente está vendo que essas relações econômicas, muitas das vezes, elas são oriundas de situações sanitárias, né? Então a epidemiologia, ela tem essa preocupação de oferecer informações, dados, porque esses dados, essas informações são oriundas de causalidade, tá? Então esse é a principal característica e os objetivos da epidemiologia. A partir do momento que ela estuda, né, os agravos nas populações, ela, ao mesmo tempo, tem como objetivo oferecer, né, informações no contexto técnico, né, e a gente está falando aí de estudar qual tipo de doença, da morbidade, a gente está falando de encontrar soluções através de vacinas ou de outras práticas, a gente está falando de ter esse controle dessa vigilância epidemiológica, a gente está falando de verificar os fatores ambientais e socioeconômicos que também podem influenciar esse processo e, da mesma forma, encontrar soluções e oferecer, né, para o governo, para o setor privado, soluções e, com isso, esses agentes possam trabalhar se baseando em evidência.